Abençoados de Deus, fiquem agora com o programa Palavras de Graça, um programa de reflexão na boa e perfeita Palavra de Deus. Patrocínio da sua igreja virtual Amor e Fé, sob o comando do pastor Clério Cerqueira. Direção: Pastor Renan Suete. Olá a todos! É com imensa alegria que saúdo a todos os membros da Igreja Virtual Amor e Fé. Que satisfação enorme estar com vocês! Para quem ainda não me conhece, sou o pastor Clério Cerqueira e é com o coração transbordante de alegria que anuncio a estreia do nosso novo programa intitulado Palavras de Graça. É isto mesmo, abençoados, Palavras de Graça. A partir de agora, teremos um encontro especial em áudio, direto dos estúdios da Igreja Virtual Amor e Fé. Serão breves momentos, tá? Em que poderemos refletir juntos, queridos membros que já fazem parte da nossa família e os que ainda vão chegar, né? Vamos mergulhar em versículos bíblicos que nos falam de amor, fé, bom ânimo, esperança. Enfim, serão instantes muito agradáveis de meditação na palavra, buscando o que ela tem para nós. Podem ter certeza disto. Tudo que nós vamos compartilhar aqui vai estar integralmente afinado com a sã doutrina, que não é outra senão a boa e perfeita palavra da graça e do amor de Deus, tá? Porque nosso propósito é nos edificarmos nela, de glória em glória, crescendo sempre no conhecimento e na intimidade com o nosso Pai Celestial. Vocês me encontrarão aqui em dias e momentos inesperados, sempre com esse objetivo de nutrir a nossa fé. E a primeira edição de Palavras de Graça estreia exatamente aqui e agora em áudio. Ela ficará postada para que todos possam contemplar onde e quando puderem e quiserem, tá bom? Abençoados, antes de mergulharmos juntos nas preciosas palavras de graça, eu quero convidar a todos vocês para elevarmos nossos corações em adoração. E é com grande satisfação que eu apresento a vocês um belíssimo louvor que eu tenho certeza que ressoa perfeitamente com a essência dos breves e edificantes momentos que nós vamos compartilhar. Que esta melodia inspire suas almas e prepare seus corações para a reflexão que virá logo em seguida. E logo, logo estaremos de volta com mais Palavras de Graça. Essa luta me mata, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda
situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. E aí, família da Igreja Virtual Amor e Fé, que bênção essa canção, né? A gente sente a presença de Deus de um jeito todo especial quando a gente louva. Que maravilha, não é, abençoados? Para nossa estreia de Palavras de Graça hoje, não podia ser diferente. Vamos meditar em versículos que tem tudo a ver, tá? Com essa canção que acabamos de ouvir. E que fala sobre se alegrar no Senhor. E se alegrar no Senhor, mesmo quando tudo parece difícil. Sabe aquela parte que diz: ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto? Pois é, pois é. Essa letra, inclusive, dessa maravilhosa canção, foi inspirada no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, nos versículos 17 a 19. Em Abacuque 3, versículos 17 a 19, encontramos essa mensagem poderosa de bom ânimo e confiança em Deus, independentemente de circunstâncias que possamos estar vivenciando, tá? Então, peguem suas Bíblias ou simplesmente abram o coração e vamos iniciar então nossa breve meditação nesses versículos tão especiais, abençoados. Então vamos lá, Abacuque capítulo 3, versículos 17 ao 19, que diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força,
e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que texto forte, não é mesmo? Abacuque aqui nos joga numa realidade que muitos de nós conhecemos bem. A vida, abençoados, nós sabemos bem disto, nem sempre é um mar de rosas, quem dera fosse, né? Mas a figueira pode não dar fruto, a vide pode secar, os campos podem não produzir. Em outras palavras, podemos passar por momentos de escassez, de perdas, de desafios que parecem gigantescos. E o profeta Abacuque, aqui no texto, ele não tenta dourar a pílula, né? Ele não tenta dourá-la. Ele descreve uma situação de crise total, onde as bases da segurança material são de fato abaladas. Mas o que ele faz em seguida? Ele não se entrega ao desespero, muito pelo contrário. Ele nos mostra uma ferramenta poderosa, uma chave que muda tudo. Quando ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui está o grande segredo, abençoados. A alegria de Abacuque não depende das circunstâncias externas, não é aquela alegria baseada no que ele tem ou não tem. É uma alegria que nasce da sua fé, da sua confiança no Senhor. Ele decide se alegrar em Deus, não por causa de Deus ter resolvido tudo na hora, por exemplo, né, para ele. Ele enxerga que Deus é a sua força, o seu refúgio, e que ele o capacita a andar sobre as suas alturas. Olhem, ou seja, a superar as dificuldades, a ir além do que se esperaria em uma situação tão adversa. Essa é a fé que nos faz enxergar os desafios não como muros intransponíveis, mas como oportunidades, abençoados, para a glória de Deus se manifestar em nós. Quando nós ativamos essa ferramenta poderosa, abençoados, a fé, as montanhas de fato e de verdade se movem, as portas se abrem e o impossível se torna possível. E sabem o que eu acho mais fascinante? Essa verdade não é exclusiva de Abacuque. A Bíblia inteira ecoa essa mensagem de fé e confiança em Deus, mesmo em meio às tribulações. Já observaram isto? O apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo da graça de Deus, tantos anos depois, ele reforça essa mesma ideia quando ele nos diz, lá em Romanos, na Epístola de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Abram aí. Epístola de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceberam a conexão, abençoados? Abacuque fala da fé, que nos alegra mesmo na escassez, e Paulo nos assegura que em tudo, absolutamente tudo, Deus está agindo para o nosso bem. Mas se o amarmos, né, e estivermos em seus propósitos, é a mesma fé, a mesma confiança, a mesma certeza de que com Deus, no final, tudo se ajeita, abençoados, tudo se torna uma bênção.
Então, meus queridos membros da Igreja Virtual Amor e Fé, que essa reflexão breve, mas poderosa, nos inspire a despertar essa fé inabalável em nossos corações. Que possamos olhar para os desafios com a certeza de que o Senhor é a nossa força e que Ele nos fará andar sobre as alturas de glória em glória. Que essa palavra alimente a alma de cada um de vocês. E a minha também. E que essa palavra nos sirva de um lembrete constante, sabe? Porque a vida, abençoados, é feita de altos e baixos. Em algum momento todos nós vamos enfrentar nossa figueira que não floresce, né? Nossa vide que não dá fruto. Pode ser uma dificuldade financeira, um problema de saúde, um conflito familiar, uma desilusão. Mas é exatamente nesses momentos que a nossa fé é testada e, mais importante ainda, fortalecida. Abençoados, se vocês estão passando por um momento difícil agora, ou se sabem que desafios virão, lembrem-se sempre, a fé não é sobre negar a realidade dos problemas, mas sobre enfrentá-los com a certeza de que Deus está no controle sempre. Inclusive, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não nos prometeu uma vida sem tempestades, que eu saiba não, né? Mas nos garantiu que estaria conosco em cada uma delas. Quando o Senhor Jesus, Ele nos afirma que está conosco até o fim, né? Até o último suspiro desse corpo de carne. Então, tenhamos bom ânimo, porque a esperança que vem de Deus é a âncora para nossas almas, né? É um porto seguro mesmo, é de onde as ondas bravas da vida não podem nos assolar. Então vamos permitir, abençoados, que essa esperança inunde o meu coração e renovem as nossas forças, tá bom? Bom, como não poderia deixar de ser, neste breve momento de reflexão, mas poderosa, como eu disse, na palavra da graça mesmo, né? Do amor de Deus por nós, eu convido a todos a nos unirmos os nossos corações em uma breve oração. Tá bom? Então vamos falar com Deus. Amado e bondoso Deus, Pai de toda graça e amor, nós te agradecemos por tua palavra viva e eficaz, que nos instrui e nos fortalece. Reconhecemos, Senhor, que em meio às incertezas da vida, tua fidelidade é inabalável. Portanto, pedimos que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Capacita-nos, Pai, a vivermos pela fé, confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Que o teu Espírito Santo nos console nos momentos de dor, nos guie nas decisões difíceis e nos encha de esperança para que possamos exultar em Ti, independentemente das circunstâncias, Pai. Seja a nossa força e a nossa bússola, em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. E que todos possam dizer junto comigo, amém. Abençoados, que momento especial, né? Que momento especial. Já estou com muita saudade de compartilhar esses breves instantes que tivemos agora de meditação na palavra do nosso maravilhoso Deus.
Mas fiquem tranquilos, porque quando vocês menos esperarem, eu estarei de volta com uma nova reflexão. E sempre, como eu disse, com o propósito de ativar a nossa mente, que é a mente de Cristo, e trazer tudo aquilo que o Senhor me inspirar por intermédio do seu Santo Espírito. Prometo a vocês. Saúdo mais uma vez a todos do Ministério da Igreja Virtual Amor e Fé. E aproveitando, quero convidar vocês a estarem sempre atentos à nossa programação, porque vem muita coisa maravilhosa por aí, sabem? Seja com o programa Direto ao Coração, com o pastor Luiz Carlos, que vai iniciar um estudo inédito e surpreendente, abençoados, sobre um tema tão polêmico: a volta de Jesus. Olha, é isso mesmo, a volta de Jesus. Não percam. E também em breve nós teremos as pérolas, de sabedoria, da graça e do amor de Deus, com as maravilhosas mensagens do nosso saudoso bispo do amor e da graça de Deus, Renato Suete, e também da sua esposa à época do seu ministério, a pastora Lúcia Suete. E que a graça, abençoados, e o amor de Deus sejam sempre a bússola para nossas vidas, guiando cada passo, cada decisão em nossas vidas. Até o próximo momento de reflexão na Palavra de Deus, com Palavras de Graça, se assim Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos permitir. Um forte abraço e saibam todos que aqui é a minha, a sua, a nossa Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com quem? Junto com vocês em todos os instantes. Canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com você em todos os instantes.